Você já ouviu falar da lenda do velho do saco de ossos? Dizem que em noites escuras e silenciosas, ele vaga pelos cemitérios do interior de Santa Catarina, arrastando um fardo terrível. Esta não é uma história para crianças, mas sim um aviso sombrio sobre o respeito que devemos aos mortos. Se você tem coragem, venha comigo conhecer a história de Anselmo, o coveiro que foi condenado a vagar pela eternidade. Há mais de um século, em um pequeno e isolado vilarejo catarinense, vivia um coveiro chamado Anselmo. Ele não era um homem comum. Era solitário, com um rosto marcado pelo tempo e um olhar duro que parecia atravessar a alma das pessoas. Anselmo trabalhava apenas à noite, sob a luz da lua e das estrelas, e os vizinhos cochichavam que ele nunca dormia. Mais do que isso, eles juravam que o ouviam falando sozinho entre as lápides, ou talvez falando com os mortos. Aos poucos, um medo estranho começou a tomar conta do vilarejo. Algo profano estava acontecendo. Ossos começaram a sumir das covas. As famílias, ao voltarem para prestar homenagens, encontravam os túmulos de seus entes queridos violados, abertos, vazios. O pânico se instalou. Quem ousaria cometer tal sacrilégio? O mistério durou meses, até que numa madrugada fria e sem lua, um morador insone viu uma figura sinistra. Era o velho Anselmo, carregando um saco pesado nas costas, murmurando palavras incompreensíveis enquanto se afastava do cemitério. As histórias que surgiram eram aterrorizantes. Diziam que Anselmo vendia os ossos para rituais proibidos, que havia se envolvido com uma magia antiga e sombria. O peso de seus pecados o consumia dia após dia, roubando-lhe o sono e a sanidade. Quando a morte finalmente o encontrou, parecia que seu tormento havia acabado, mas a própria terra se recusou a aceitá-lo. Seu corpo, colocado na cova, simplesmente não se decompunha. Era como se o chão sagrado o rejeitasse. E desde então, o espírito de Anselmo nunca mais encontrou descanso. Ele estava condenado. Anos se passaram, e a história de Anselmo se tornou uma lenda sussurrada para assustar os desobedientes. Mas então os ruídos começaram. Nas madrugadas mais escuras, os moradores mais próximos do cemitério passaram a ouvir um som perturbador. Um barulho ritmado, seco, como se ossos estivessem batendo dentro de um saco. Logo, os relatos se multiplicaram. Uma figura curvada, envolta em trapos escuros, era vista caminhando lentamente entre os túmulos. Não era mais Anselmo, o homem. Era uma assombração. A aparição não tinha rosto, apenas 2 buracos fundos e vazios onde deveriam estar os olhos. E de dentro do saco que carregava, vinha aquele som horrendo. O chacoalhar constante de ossos batendo uns nos outros, como se tentassem escapar de sua prisão de pano. Diz a lenda que ele volta toda noite, arrastando seu castigo eterno, recolhendo ossos esquecidos, para carregar por toda a eternidade. Ninguém sabe para onde ele os leva, mas quem o viu de perto garante que ele conversa com as caveiras dentro do saco. Como toda lenda, sempre há aquele que duvida. Em uma das vilas da região, um jovem chamado Tiago decidiu que a história não passava de bobagem para assustar crianças. Ele zombava dos mais velhos, rindo do medo que sentiam. Para provar sua coragem, numa noite de lua minguante, ele entrou no cemitério, armado apenas com uma lamparina e uma arrogância perigosa. No início, tudo estava calmo. O silêncio era absoluto. Mas então, o vento parou de soprar. De repente, o silêncio se tornou pesado, opressor. E o som começou... Tleque, tleque, tleque. Tiago gelou. Olhou em volta, desesperado, e viu uma sombra se movendo entre os túmulos. O velho surgia da escuridão passo a passo, a cabeça coberta por um capuz rasgado. O saco pendia de suas costas. A figura parou a poucos metros de Tiago. Com uma voz que parecia vir do próprio túmulo, falou: "Esses ossos não te pertencem. Mas um dia, os seus farão parte do meu fardo." O rapaz gritou e correu, tropeçando entre as lápides, caindo e se levantando, até finalmente desabar do lado de fora dos muros do cemitério. Na manhã seguinte, os moradores o encontraram ali, com os cabelos completamente brancos e um olhar vazio, perdido no horror que presenciou. Tiago nunca mais falou uma única palavra. Os antigos garantem que há sinais que anunciam a presença do velho do saco de ossos. Se você sentiu ficar gelado de repente, mesmo em uma noite quente. Se os cães da vizinhança começarem a uivar sem parar,
em um coro de agonia, ou se as velas dentro de casa se apagarem sozinhas, sem nenhuma corrente de ar, cuidado, ele pode estar por perto. Alguns afirmam até ter encontrado ossos humanos espalhados pela estrada, como se o velho tivesse deixado cair parte de seu fardo amaldiçoado no caminho. Há quem diga que ele vaga buscando perdão, tentando se livrar de sua pena. Outros acreditam que ele ainda recolhe ossos para tentar completar um esqueleto que lhe falta. O seu próprio. A história do velho do saco de ossos é mais do que um conto de terror. É um aviso, uma lembrança de que a morte deve ser respeitada e que o descanso eterno dos que se foram é sagrado. Ele é o castigo do homem que profanou o solo santo, a personificação do remorso que nunca acaba. Então, se algum dia você estiver sozinho à noite e ouvir um som seco e ritmado vindo da escuridão, claque, não olhe para trás. Não tente descobrir o que é. Apenas reze, porque pode ser o velho do saco de ossos, recolhendo o que um dia resta de nós. Respeite os mortos. Eles dormem em paz, até que alguém os acorde. Se você gostou dessa lenda e quer conhecer outras histórias assustadoras do nosso folclore, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e até a próxima.